Meus queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa reunião, reforçando o pedido para que o celular possa ser desligado ou colocado no modo silencioso, para que a reunião não sofra qualquer tipo de interrupção. E para a nossa orientação, nós leremos uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 11, O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando, e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, companheiro de todos os momentos, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade bendita e maravilhosa de aqui estarmos reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados, para adquirirmos um pouco mais de conhecimento esclarecedor, consolador e libertador. Que nós tenhamos mentes e corações abertos à mensagem da noite de hoje e que a nossa irmã responsável pelo estudo seja devidamente amparada pela espiritualidade superior, servindo de fiel intérprete da Tua mensagem aos nossos corações. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo. Hoje recebendo muita alegria nossa irmã, amiga Denise Shoa, que é trabalhadora lá do Centro Espírita Amor a Cristo, mas já foi jovem trabalhadora aqui do céu, que a gente aproveita que é o mês do aniversário para lembrar isso, clima saudosista, mas está atualmente lá no Centro Espírita Amor a Cristo, que fica na rua Cariacica, 833, em Paciência. Nós estamos continuando o 5º mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será
como caminhar com passos firmes. Viveremos com a nossa irmã. Tá desligado esse, né? Tá. Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, né, com vocês. Uma alegria imensa estar nessa casa. Agradeço a Alexandre, a Érica, que me convidaram. Então, trago um abraço de lá da minha casa, do Centro Espírita Amor a Cristo, a todos vocês que também estão tendo lá a reunião pública agora. Então, um abraço deles lá para vocês. Esse tema, eu escolhi, né, dentre os outros que o Alexandre me sugeriu, porque eu achei ele bem interessante com relação à questão da caminhada firme, né? Eu achei o tema muito interessante para todos nós e dá bastante margem de reflexão, muita coisa para a gente conversar. E a gente analisando ali como caminhar com passos firmes, analisando aquela imagem, que até foi quem que falou, ai, gostei tanto da imagem. Foi Simone. Realmente, né? Só não tem borboleta, né, Érica? Mas assim, tem flor, tem passarinho. E a gente vê ali uma moça com os pés bem feitos, né? Ali descalça até, num caminho ali que não parece ser um caminho ruim, um caminho bem tranquilo, e caminhando com uma suavidade, né? Aí a gente para e pensa assim, nossa, mas será que a caminhada é assim, né? Será que a caminhada é sempre assim, chão sem irregularidade, pés sem machucar, né? E flores e pássaros ao longo do caminho. É uma imagem linda, mas se a gente for fazer analogia da nossa trajetória espiritual, da nossa caminhada, a gente sabe que não é assim sempre, né? Não caminhamos sempre entre flores, não caminhamos sempre sem machucar os nossos pés e tampouco temos às vezes flores, né, ao nosso lado para facilitar o nosso trajeto. Mas a gente vai analisar aqui sob a ótica espiritual essa caminhada. A gente sabe que para a gente andar, né, o processo de andar, a gente precisa aprender a andar. Ali a gente tem uma criancinha ali e a criança não nasce andando. A criança, ela fica um bom tempo lá deitadinha, até que ela se senta, fica mais durinha. E aí depois ela consegue fazer aquele movimento de engatinhar. E depois que ela engatinha, ela já consegue ficar mais em pezinha, desequilibra e depois anda. É um processo que, se não for uma criança que tem algum problema motor, algum problema, algum comprometimento, todas as pessoas vão conseguir passar por isso e vão andar, e vão caminhar. E nós, espíritos, com uma trajetória muito antiga e ainda de muita estrada, também somos assim. Nós não aprendemos a caminhar na primeira passada, né? A gente primeiro vai engatinhar, para depois se levantar, para ter essa firmeza, para caminhar. A exemplo desse bebê, né? São etapas. E em todas essas etapas a gente vê que ele não faz de forma destemida. A criança tem medo, aí ficam os pais assim, vem, aí a criança dá aquele espacinho, cai. Tem receio, tem medo, mas todos aprendem a andar. E antes de aprender a andar firmemente, tem as quedas. Toda criança leva aquele tombinho, uns tombos até lhe assustam, né? Todas passam pelo esse processo. E aí a gente vê que espiritualmente é a mesma coisa. Mas às vezes a gente não tem paciência com os nossos processos. Espiritualmente falando, a gente ignora. Nós somos espíritos milenares que já estagiamos lá no primitivo. E justamente porque estagiamos por longo período, ainda temos muitas das mazelas que nos impedem de caminhar firmemente. E isso não é uma justificativa, é um entendimento. Um entendimento do porquê às vezes vacilamos tanto para caminhar, porque às vezes ainda caímos com tanta frequência.
Mas uma coisa é certa, não engatinhamos mais. A fase de engatinhar já ficou lá para trás. Já conseguimos nos sentir em pé, já conseguimos dar as nossas passadas nessa estrada, que é a estrada que Jesus nos apresentou 2000 anos atrás e que já sabemos que queremos. Não é isso? Então a gente tem aí, também com esse processo de andar, uma associação com o livre-arbítrio que a gente vai fazer, né? Assim como está lá na questão 843, né, que Kardec pergunta se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos, e os espíritos dizem que sim, que sem o livre-arbítrio ele seria uma máquina. E nós sabemos que sim. E Deus é tão perfeito, é tão bom, tão justo, que Ele nos dá esse livre-arbítrio justamente para se fazer cumprir a lei de liberdade, né, que nós temos de agir, mas de também colher as consequências da nossa caminhada, né? E é uma condição que indispensável à alma humana, nos diz Leon Denis. Porque sem ela, nós o quê? Nós não edificaríamos o nosso destino. Sem a possibilidade de dar as nossas próprias passadas, sem que ninguém caminhe por nós. Olha que interessante ter a liberdade de caminhar. E Deus nos dá como uma das suas leis, né, de liberdade que todos nós temos junto com o livre-arbítrio. Mas, para caminhar, a gente precisa conhecer o caminho. Não é mesmo? Sem conhecer o caminho, como é que a gente vai caminhar? Se eu chego e falo assim, Alexandre, você vai ali naquela rua, tem uns 200 metros, lá no final dos 200 metros, você vai lá e entrega esse livro. E aí eu digo para ele ir, mas ele nunca foi naquela rua, ele nunca passou por lá. Ele vai ficar inseguro na hora de atravessar, ele não sabe se é mão única ou mão dupla, ele não sabe se tem buracos ali, não sabe, né? Então ele vai de uma forma mais cautelosa, ele nunca caminhou, ele não conhece. É diferente quando a gente conhece o caminho, que embora tenha obstáculos, mas a gente já sabe que tem buraco. Ou então eu já conheço essa rua, por aqui não dá, por aqui é mais fácil. A gente já tem essa facilidade. E levando para a nossa realidade, né, nós podemos dizer que já conhecemos o caminho que queremos caminhar. Porque se nós estamos aqui buscando aprender, buscando internalizar, refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita, é porque a gente já conhece um caminho. E conhecer o caminho não significa que a gente não vai ter dificuldade de seguir esse caminho, mas nós já conhecemos. Então, olha lá aquela criança, né? Ela está indo, olha como é que é o caminho. O caminho, ele às vezes é sinuoso, ele é íngreme, mas é um caminho que a gente optou por seguir. Porque justamente a gente não quer mais voltar. A gente pode até às vezes caminhar e cansar, descansar temporariamente, mas a gente não quer mais voltar, até porque o espírito não tem como voltar para o início do caminho. Porque uma outra lei também maravilhosa de Deus para nós é a lei de progresso, que nos impele, dentro de nós temos esse ímpeto e essa força, que é do DNA divino, de nos impulsionar para frente. E até quando nós fazemos escolhas equivocadas, é dentro de nós a equivocada noção de que estamos caminhando. Ninguém erra porque quer errar. Às vezes a pessoa erra porque acha que aquele é um caminho que vai trazer alguma consequência positiva, por ignorância, né? E aí, a gente precisa ter passos firmes, né? Mas para ter passos firmes, a gente precisa conhecer esse caminho e ter um propósito. Porque se eu falar, Alexandre, leva aquele livro lá naquele caminho, naquela rua, daqui a 200 metros você entrega. Qual é o propósito? O propósito dele é fazer cumprir uma solicitação minha de entregar o livro. Então ele tem um objetivo de chegar lá no final. E aí ele vai achar o jeito dele de caminhar para poder entregar aquele livro. E nós temos um propósito na nossa caminhada.
Diferentemente das pessoas que não têm uma crença na imortalidade da alma, né? ou até uma outra crença religiosa, além da visão materialista, nós acreditamos que nós temos um propósito, que é sair dessa existência melhor do que chegamos. Esse é o nosso propósito, vamos dizer, a curto prazo. Porque o nosso propósito a longo prazo é sermos anjos, né? E nós vamos ser. Mas para isso a gente precisa traçar metas curtas. Porque assim como aquela criança, se ela for olhar a parte íngreme que ainda falta para subir, ela vai desistir ou então ela vai se desestimular, não é mesmo? Então a gente tem que pensar assim, hoje, aqui e agora, eu quero ser melhor do que eu já fui. E para isso eu preciso estar mais firme nessa caminhada que eu escolhi, que eu sei que é um propósito de vida meu. Porque quando nós temos um propósito, nós temos motivação para caminhar com mais segurança. Se eu chego para o Alexandre e falo, vai naquela rua, anda 200 metros, mas para quê? Ah, só anda. Ele não vai andar com tanta motivação do que se eu chegasse e falasse, né, vai lá, leva esse livro e chega lá no final, ó, vão te dar alguma coisa, ou então você vai receber alguma coisa, ou então você vai se sentir mais fortalecido alguma. E essa é a nossa motivação, de saber que no final da estrada nós vamos estar mais felizes do que estamos hoje. Não é isso? Então, temos esse propósito, né? Mas a gente vai pensar que a gente já conhece, a gente já sabe, que a gente levanta, cai, né? Primeiro engatinha, aquela coisa toda, a gente precisa conhecer o caminho e precisa saber também o que nos desestabiliza a caminhada. Porque o caminho a gente sabe que ele não é sempre cheio de flores, pássaros e borboletas. O caminho ele tem lá os seus percalços. Mas a gente precisa entender que para caminhar nós temos que fortalecer os pés, proteger os pés. Se a gente for perguntar uma pessoa que faz caminhada, corrida, né, ou profissionalmente ou por hobby, não é qualquer tênis que ele usa, né? Tem que ter um solado lá diferenciado, tem que ter um amortecimento para proteger o joelho, os pés. Não vai para a caminhada de qualquer jeito, embora ele conheça o caminho. Não é só conhecer o caminho, é se proteger. E como será que nós, né, espíritas, estamos nos protegendo desse caminho, pro caminho, numa fase de transição, onde o caminho ele é um caminho que Jesus nos oferece de encontrar uma felicidade, onde nós vamos ter recursos para conseguir essa felicidade, mas nós temos que lutar com muitas ações externas, os buracos, as pedrinhas do caminho que machucam o pé. Então, esse tênis para nós, eu estou cheia de metáforas, né, hoje, mas esse tênis para nós, ele seria o quê? A blindagem espiritual, a proteção. Porque veja bem, quem aqui tem diabetes? Eu sou pré-diabética, eu posso entrar aí na... Quem tem diabetes não pode comer açúcar. Aí a pessoa tem diabetes e diz, eu não vou comer açúcar, ela não come açúcar. Quem tem pressão alta não pode consumir muito sal, ela vai e corta o sal. Ela faz essas questões a nível material. Mas por que para nos proteger espiritualmente, nós não cortamos certas coisas? Materialmente falando, a gente reduz lá o que o médico fala, né? Para a gente poder funcionar melhor. Mas espiritualmente, será que essa proteção a gente faz também? E qual seria essa proteção, né? Ou vamos dizer, quais são os cortes que nós podemos fazer, coisas que nós podemos evitar, né? Para que a gente consiga caminhar com mais leveza. A proteção dos pés é a oração, o estudo, a questão da sintonia espiritual elevada. Mas para que isso aconteça, há de ser feita uma substituição. Há de se cortar aquele excesso que nos impede
de nos proteger para aquela caminhada. E aí cada um de nós vai pensar individualmente quais são as coisas que eu posso substituir, diminuir, cortar do meu dia a dia para que essa minha caminhada seja mais firme. E aí é de fórum muito íntimo, porque como nós somos espíritos únicos, individualidades, nós temos questões muito particulares, o que de repente é algo alcançado meu, para ela não é ainda. Então essa é uma análise muito nossa, mas às vezes nós não damos tanto valor às questões espirituais, na questão das análises das coisas que precisamos modificar, tanto quanto a gente dá para o corpo físico, né? Só uma reflexão para a gente. Porque assim, nós estamos numa batalha espiritual. Não é? A gente pode dizer que nós estamos numa batalha espiritual, onde nós estamos numa fase em que os valores estão invertidos, as pessoas estão com muitos problemas emocionais, espirituais. Então nós precisamos ter realmente esse olhar, porque senão nós vamos nos adoecer junto, né? Senão nós não nos protegemos. E a gente vê, assim, pode deixar lá ainda por enquanto, obrigada. A gente vê que uma das grandes coisas que nos impede também, assim, dessa libertação, para a gente conseguir caminhar com mais segurança, é a questão do nosso ego, que todos nós temos, que é aquele centro de consciência inferior que todos nós temos ainda, porque nós ficamos muito tempo na parte, como espíritos primitivos, que a gente impunha as nossas vontades. Nós disputávamos espaço, éramos egoístas. Então, durante muito tempo, a gente permeou por esse estágio que imprimiu em nós características que ainda temos dentro de nós resquícios muito acentuados dessa fase do estágio anterior, que não foi de 1, nem 2, nem 10 encarnações. E a gente sabe que a própria Joana de Ângeles nos diz que quanto mais largo for o estágio num patamar anterior, mais dificuldade teremos para galgar o próximo. Assim é. Quanto mais dificuldade você tem de cursar uma série, mais dificuldade você vai ter para passar para a próxima, né? Então nós estamos aqui ainda com o pezinho lá em algumas questões, na busca assim, de interesses pessoais, interesses nossos próprios, efêmeros às vezes, as paixões, aspirações imediatas. A gente quer a felicidade a todo custo, que às vezes acaba sendo uma felicidade tóxica, porque não chega sendo a real felicidade que Jesus nos propõe. Apego às questões, às pessoas, às situações, orgulho, a violência, que a gente às vezes não se diz violento, mas a gente é na forma de falar, arrogante. Temos mecanismos de fuga que a gente tem o tempo todo, né? E assim, a própria Joana tem um livro que ela fala uma coisa bem interessante, que ela diz que os nossos mecanismos de fuga, de não enfrentamento do ego, uma frase muito comum que as pessoas falam, que ela utilizou no livro dela, que eu achei bem interessante: fale mal, mas fale de mim. Quem nunca escutou isso? Fale mal, mas fale de mim. Isso é um falso pedestal do nosso ego, onde já se viu a gente preferir que as pessoas falem mal da gente, mas desde que fale da gente, porque a gente se acha importante demais. Tá falando de mim, tá bom. Ao invés de preferir que as pessoas falem bem da gente, porque a gente tem bondade exalando para as pessoas falarem, né? Então são frases que a gente vê corriqueiras, que a gente às vezes até repete e a gente não vê o quanto isso carrega o ego exaltado nosso. Como pode? Fale mal, mas fale de mim. Né? E quando o Joana de Ângeles fala isso e eu li, eu tive um outro olhar dessa frase que eu não tinha visto. E aí são os filhos, né? Os filhos dileto do ego que nós temos, que é o ciúme, o ódio, a inveja, a maledicência, a ânsia de nos promover. Isso tudo faz com que a nossa caminhada não seja firme. Isso faz
nos desestabilizar, embora a gente conheça que é aquele caminho que a gente quer seguir, que é aquele caminho. Pode tirar. Que é aquele caminho que a gente quer seguir, mas essas arestas que a gente precisa podar, precisa moldar para a gente conseguir caminhar com aquela leveza daquela moça lá do início, que aquela lá até sem calçado caminhando, né, com o pezinho todo, aquela lá já está lá na frente, né? A gente não consegue ainda, por causa do nosso ego que a gente não confronta. A gente alimenta esses sentimentos, acolhe, e muitas das vezes nem para pensar sobre eles. Pode sim. E a gente vê que para caminhar com passos firmes, além disso tudo, que é conhecer a estrada, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Porque sem o autoconhecimento, a gente não tem como caminhar. Como que a gente vai saber o nosso potencial de passadas se a gente não se conhece? E é bem interessante porque a gente cresce escutando dentro da religião, conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho, aquela coisa toda. Mas a gente, agora, de uns tempos para cá, a gente tem visto isso com mais frequência, tem trabalhado isso nos pequenos, essa necessidade de conhecer as suas emoções, mas não era tão, a gente não via isso muito esmiuçado, né? E como nós somos estranhos de nós mesmos, na verdade. Nós somos estranhos de nós mesmos porque a gente não faz um mergulho como deve ser feito para se entender. Mergulho nas nossas tendências, nos nossos anseios. E quando a gente mergulha, ou a gente se culpa por a gente se identificar ainda tão falho, ou a gente dá outro nome para aquelas mazelas que a gente não quer admitir. E o autoconhecimento ele só é proveitoso quando a gente consegue se identificar exatamente como é e acolher o lado sombra para transformar. Porque enquanto a gente repelir o lado sombra, a gente não vai modificar ele. Quando a gente faz uma coisa e fala assim, não posso falar isso não que eu sou espírita. Você não pode falar isso assim não porque é espírita, mas você parou para pensar por que você falou isso, mesmo sendo espírita? Por que a gente repele os nossos pensamentos e não conversa com eles, não reflete sobre eles? Se a gente não faz isso, a gente vai repetir os padrões, porque a gente não resolveu. Assim como são as nossas ações. E ainda é aquela visão equivocada que, escondendo a gente da gente mesmo, a gente vai conseguir ser um cristão. Mas não vai ser, porque da nossa consciência a gente não esconde nada. E aí negligenciar as nossas próprias emoções é ir na contramão do autoconhecimento. As nossas emoções estão lá, tristeza, às vezes ansiedade ou muitas outras, e a gente vai negligenciando. E aí aquilo vira uma bola de neve e vira um fantasma que vem nos aterrorizar depois, porque a gente não dá ouvido para as nossas emoções. Justamente às vezes por causa da rotatividade de atividades. Vivemos de uma forma robotizada, o acúmulo de coisas que nós não nos permitimos parar para nos analisar. No afã de fazer muitas coisas às vezes, embora às vezes até coisas plausíveis, coisas boas e coisas corretas, mas nós precisamos nos analisar para nos entender. E a gente cuidar da nossa saúde emocional, para cuidar, a gente precisa fazer esse autoconhecimento, né? Nomear as nossas emoções. E para isso a gente tem que ouvir. Se eu não me ouço, como que eu vou me conhecer? Se eu não sei ou se eu não quero me permitir entender as minhas questões. E esse piloto automático, ele vai robotizando a gente. Vai nos robotizando da gente mesmo e a gente não se escuta. Muitos de nós adoecemos por causa disso. Ou porque a gente não se permite ser frágil em algum momento, pela falsa interpretação de vós sois deuses. Somos sim, mas ainda somos deuses com D minúsculo. E para que possamos brilhar como Deus minúsculo, né? Nós precisamos entender as coisas que nos afetam. E aí temos ansiedade, temos exaustão, o corpo fala.
Justamente, e aí como caminhar com passos firmes? Adoecidos emocionalmente. Porque aí a gente pensa assim, vou orar, vou ler o Evangelho, vou no centro, vou ser um bom profissional, eu estou caminhando com passos firmes. Sem nos ouvir, sem nos analisar. E aí são sintomas, né? Eles estão como... Aí tem aquela música, o Alexandre vai saber de quem é, aquele como dói quando tentamos fugir de nós mesmos. Aquela música é do Gun? É Consciência o nome. E dói, porque a gente, quando já percebe que em algum momento já passou por isso, a gente consegue ter uma experiência até muito mais acertada para entender como dói mesmo. Como dói quando a gente tenta agradar os outros, como dói quando a gente diz sim para as pessoas e não para a gente. Porque quando a gente diz não para a gente, com essência, a gente está dizendo não para Deus também. Porque se Deus habita em nós... E aí, a gente até diz assim às vezes, né, na hora da prece. Senta todo mundo, vamos agora fechar os olhos, esquecer os problemas. Pelo amor de Deus, gente. Como que a gente na hora da prece vai fechar os olhos e vai esquecer dos problemas? Se é justamente aquela hora que você tem para conversar com Deus e falar dos seus problemas. Até nisso, às vezes, a gente, dentro da casa espírita, tem esse equívoco. Naquele momento ela quer estar lembrando e falando com Deus dos seus problemas. Às vezes a gente quer fugir da gente mesmo, às vezes até na hora de uma prece, em que não deveria, né? E aí a gente tem que entender que as nossas emoções, elas são uma bússola interna que nós temos. Por isso que esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante, porque todo conjunto de informações que a doutrina espírita nos traz, ela só vai ser validada de forma autêntica dentro de nós se a gente se conhecer o suficiente para saber onde até se pode dar 2 passos ou 10 passos. E não é ninguém que vai dizer isso para a gente. Nós precisamos conhecer a força que nós temos nos nossos pés, que é de cada um, através da autoanálise. E ali, diferentemente daquele bonequinho que está com máscara, que ele está mergulhando com máscara, nós precisamos tirar a nossa máscara para mergulhar nessa nossa consciência. Que enquanto a gente estiver com essa máscara da Denise sozinha, da Denise que é cuidadora, da Denise que é protetora, da Denise que gosta de ajudar, o cuidador também é prepotente, porque ele quer cuidar e ele acha que ele pode ajudar todo mundo. Nós temos que reconhecer também que por detrás das nossas ditas virtudes existem muitas coisas que o nosso ego esconde. E isso não é se penalizar, se culpar, isso é se conhecer. E dói às vezes, depois de anos, você descobrir que achava que era uma coisa e você não é, e tudo bem, mas é uma dor bendita, porque é preferível doer reconhecendo uma característica que você agora tem material para transformar, do que a vida inteira nós ficarmos usando máscaras de que somos algo que não somos. E aí, assim, Joana de Ângeles nos fala que a mente ela é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalentamos. Então, veja só, gente, isso também, eu coloquei esse trecho para a gente pensar na questão assim, do autoconhecimento. Para fazer o autoconhecimento, a gente viu que a gente tem que mergulhar nas nossas emoções e a gente também precisa entender como que a nossa mente está trabalhando. Aí a gente vê que ela gera energias com o tipo de aspiração que acalentamos. Se minha aspiração é do bem, a minha mente vai gerar essa energia. Se a minha aspiração é uma aspiração de alguém ansioso, eu vou gerar essa energia de ansiedade. E assim, de todas as outras emoções, movimentando-as através da corrente sanguínea que vitaliza e mantém o corpo físico. Olha só, gente. A gente imagina, né, que ali só tem na corrente sanguínea lá, né, os glóbulos, né, vermelhos, brancos, hemácias, aquelas coisas todas. A gente não imagina a questão da nossa mente alimentando o nosso corpo, nutrindo as células. A gente não consegue ter essa dimensão, que ela é uma dimensão espiritual, né, que tem um efeito no físico. Nesse mesmo conduto, as micropartículas constitutivas
constitutivas do perispírito conduzem as vibrações que irão produzir nas células reações correspondentes ao tipo de onda mental que seja distribuídas pelo organismo e procedente do espírito. Ou seja, de acordo com o que pensamos, nós vamos ter saúde ou vamos adoecer. E aí, como caminhar com passos firmes? Sem nos conhecer e sem saber o tipo de qualidade mental que estamos nutrindo no dia a dia. Isso aí é uma análise para todos nós, né? Muito, muito profunda mesmo. E as nossas fugas, né? A gente às vezes usa as práticas espirituais para contornar e evitar enfrentar questões emocionais mal resolvidas nossas. Até as práticas espirituais. Muitas das vezes a gente ali vive uma vida intensa religiosa, vive um sistema de crença que ele vai fazer o quê? A gente se entope de tarefa, a gente para... É ótimo, mas desde que a gente faça o quê? Que a gente esteja refletindo no nosso processo. Senão a gente vai estar... E aí a gente às vezes ainda usa aquilo para dizer que a gente ainda está melhor do que o outro, que não tem a mesma quantidade de tarefas que a gente, né? Então isso tudo também é muito material para a gente analisar. Pode passar, Lu. E aí, falando sobre ouvir as emoções, a gente tem esse filmezinho Divertidamente, que todo mundo deve conhecer, né? Que tem lá a menina, que ela se depara com as emoções dela. E ela tem tristeza, tem alegria, tem medo, tem nojinho, tem raiva. E é bem interessante ali que eles têm a tristeza, ela parece uma gota, né? E ali a raiva parece um tijolo, a alegria parece uma estrela. Cada um tem o verdinho do nojinho é o brócolis que ela não gosta. Então ela acaba tendo o formato de acordo com o que ela gosta ou não. E ela, o que acontece? Ela acaba percebendo que ela precisa lidar com as emoções e não reprimir. Veja bem. Nós sabemos que nós precisamos vencer as nossas más tendências. Esse é o objetivo da encarnação. Em momento nenhum estou dizendo que nós precisamos acolher e continuar com os sentimentos ruins. Nós precisamos conhecer e administrar. E para administrar nós precisamos conhecer. É isso. Precisamos aprender que um dia a gente vai ter tristeza e aí a gente fala assim, eu não posso ficar triste. Não posso porque estão precisando de mim e eu tenho que ir. E isso o tempo todo se sabotando, né? Será que nós não podemos nunca sentir tristeza? É isso? Ou será que a nossa tristeza, às vezes, ela também não é uma grande oportunidade de, no silêncio da tristeza, nós promovermos lágrimas também de transformação? Porque existem o bem e o mal sofrer, né? Como diz lá no Evangelho. Então, a gente precisa também entender as nossas emoções, ouvir as emoções. Para de chorar, não chora não, não fica assim não, não fica triste não. A gente cresce escutando assim. A criança cai, a gente vai lá, limpa o joelho, passou, pronto. E aí a gente não cresce ouvindo os nossos sentimentos, porque a gente também é ensinado a ser bonzinho para todo mundo. Porque o cristão tem que ser caridoso, então você cresce tendo que ajudar a todo mundo, mas você não consegue às vezes ser bom com você mesmo. E se a gente não é bom com a gente mesmo, a gente não vai ter a mesma qualidade de bondade com ninguém, porque a primeira caridade tem que ser conosco, não é isso? Vou passar aí. Caiu a minha folha. Bom, e a gente tem aqui falando sobre a busca do auto-amor. Assim, e com relação assim a ouvir as nossas emoções, né? A gente precisa entender também, né, que essa questão da maturidade emocional, né? Para identificar as nossas passadas. A gente não trabalha a nossa maturidade emocional durante a nossa vida. E isso prejudica muito, porque isso faz com que a gente estacione muito. Porque a gente trabalha muito externamente as questões, mas as internas não, né? Então, deixa eu pegar aqui a folhinha que caiu. Bom, o auto-amor. A gente tem uma visão do mundo do auto-amor. E assim, sem auto-amor a gente não caminha com passo firme. Porque
motivação você vai ter para caminhar se você não entende que aquilo te faz bem, se você não se sente importante naquela caminhada? Você está caminhando por quê? Porque te mandam caminhar, igual ele pediu Alexandre para ele levar o livro? Ou a gente vai caminhar porque a gente se sente importante no processo da caminhada? Porque naquele trajeto eu preciso marcar as minhas pegadas, porque aquele caminho Deus fez para mim. Então eu sou importante para Deus. E aí, a gente para desenvolver isso, tem a questão da autoconfiança, né? Como que a gente vai ter autoconfiança? Validando que somos de bom. Porque todos nós temos muita coisa de bom. A gente tem a mania de dizer, ai, fulano é tão bom, né? Ai, fulano é... Mas a gente também precisa validar os nossos sentimentos como sendo autênticos. Ser gentil conosco mesmo, porque quando a gente reconhece, poxa, as pessoas gostam tanto de conversar comigo, eu tenho isso de bom. Que legal! Olha material para auto-amor. Se você não reconhece coisas de qualidade em você, como você vai conseguir se sentir valioso? Então nós temos, para a autovalorização acontecer, a gente tem que fazer isso. Já o ego nos diz o seguinte, que a autoestima, ela é você botar a sua melhor roupa, botar a sua melhor maquiagem, você comprar o melhor carro, você fazer coisas externas para se sentir bom, afinal você merece. Ele vai sempre te levar para o lado dos artifícios que são efêmeros. Mas a autoestima, segundo Jesus nos propõe, ela está lado a lado com a humildade. E por isso ela é saudável. Então existe assim, a gente precisa desenvolver o senso de merecimento. Nós somos merecedores do amor de Deus. Embora todos nos digam que somos espíritos trevosos, somos espíritos de terceira ordem, a gente vai voltar para o umbral, a gente tem essas coisas, né, que a gente fica falando isso, mas nós somos merecedores do amor de Deus, porque Ele não desiste da gente, né? E aí, assim, merecedores, Deus, é como se a gente estivesse lá, né? Deus nos fez para que a gente conseguisse ter forças para subir no pedestal que é nosso. Que não é um pedestal do ego, é um pedestal do self, né? do espírito, que ele consegue se descobrir. E aí a gente vai subindo, é o lugar onde Deus nos quer. E para isso, para a gente conseguir seguir assim, a gente precisa fazer esse encontro com a verdade. Por quê? Essa verdade do auto-amor, né, de se confrontar e dizer, eu tenho condição de ser melhor, eu sou já bom nisso, mas não melhor do que os outros, melhor do que eu já fui um dia. Porque quando a gente se compara como sendo melhor do que já foi, você se parabeniza e é um estímulo para continuar caminhando com mais força. Agora, quando a gente se compara com o outro e se acha melhor do que o outro, aí é o ego, aí não é o auto-amor, é a contramão do auto-amor. E Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por que isso vai nos libertar? Porque essa é a verdade que Jesus quer que a gente enxergue em nós. Ele nos diz, brilhe a vossa luz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se ele falou essa verdade, nós precisamos enxergar na gente. Aí sim a gente vai conseguir usar a oração com mais qualidade, mudar o nosso foco, as nossas emoções para conseguir caminhar de forma autêntica. Mas sem isso, a gente vai vir ao centro, a gente vai vir à casa espírita. Mas se nós não nos enxergarmos merecedores do amor de Deus e não enxergarmos um amor de qualidade para ofertar às pessoas, a gente não vai conseguir caminhar, porque vai caminhar sem propósito. E a gente tem no Evangelho, falando do dever, né, que está lá no capítulo 17, de sede perfeitos, ele vem falando do dever, que ele é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma. E esse dever da caminhada não é um dever que ninguém vai nos dizer, você tem que caminhar, você tem que progredir, você não pode estacionar. Nem o nosso mentor fala assim com a gente. Ele nos intui para que a gente ande, ele nos dá essa injeção de ânimo. Mas o dever moral da caminhada é nosso. A gente sabe quando a gente está estacionado, a gente sabe quando a gente está conseguindo avançar. Nós sabemos quando nós estamos no momento espiritual bom ou não, porque
porque não existe linearidade ainda na nossa caminhada. Tem momentos da vida que nós não estamos tão bem, não porque Deus nos desampara, mas porque a gente não fez o deverzinho de casa. E tem momentos que a gente já está mais sintonizado com o alto. Então esse dever é da lei divina. A gente percebe ali que não é o dever do trabalho. Mas eu cumpro meu dever, acordo de manhã, vou trabalhar. Não é esse dever. Ele está em antagonismo com as atrações do interesse. E aí não tem testemunha quando a gente acerta. E também não tem nenhum juiz para nos condenar quando a gente erra, a não ser a nossa própria consciência. E nessa página é algo belíssimo que ele fala sobre isso. E realmente... Às vezes está todo mundo nos aplaudindo, mas intimamente nós estamos nos sentindo derrotados, porque a gente sabe que a gente não é o que as pessoas estão vendo da gente. E o contrário também acontece. As pessoas têm uma imagem tão distorcida da gente, mas intimamente nós estamos em paz, porque estamos dando o nosso melhor. E com uma caminhada individual, a gente vai precisar ter isso muito certo dentro da gente, para a gente não se preocupar com a opinião dos outros. Porque o tênis que a gente vai calçar vai caber no nosso pé, aquele lá do início, não no pé do outro. Nós escolhemos o calçado que dá certinho no nosso pé para enfrentar o trajeto que nós precisamos. E aí, para encerrar, nós aqui nesse livro, Ideias e Ilustrações, para falar e ainda de dever, né? Porque o nosso dever enquanto cristãos é caminhar na velocidade que conseguirmos. Apenas não podemos desistir. Estacionar às vezes também é importante para repensar, para olhar para trás e ver o quanto já caminhamos também. Porque estacionar para olhar para trás e ver o quanto já caminhamos é autoanálise também. Né? E aí a gente tem aqui uma historinha que tem nesse livro que diz que quando Jesus estava entre nós, né, ele recebeu João, que ainda era muito novo, e João, muito jovem, ele lhe disse que o pai dele pediu a ele para fazer uma viagem num povoado próximo. Só que era um dia de passeio ao monte. Jesus provavelmente ia falar ao monte e ele queria estar presente para ouvir Jesus. E o pai dele pediu para ele ir lá no povoado. Aí imagina que João ficou entristecido. E aí Jesus disse: não, João, você deve obedecer o pedido de seu pai. Vai cumprir o dever de seu pai. E aí ele ouviu e foi, né? Jesus falou, ele não pensou, falou, foi. Ficou 4 dias indo lá para chegar ao lugar, e fazer o serviço que o pai pediu. Depois disso ele retorna. E aí Jesus pergunta, percebe João com um semblante triste, e aí ele diz: João, você cumpriu o que o seu pai te pediu? Ele: sim, cumpri. Atendeste à vontade de Deus auxiliando seu pai? Sim, eu fui, eu acredito que eu consegui fazer tudo o que meu pai me pediu. E aí Jesus falou assim: pois então ainda falta um dever a cumprir. E aí João pergunta: qual dever, mestre? E ele disse: o de cumprir o dever com alegria. E aí João meditou naquilo. Ele ouviu o mestre, foi fazer lá o trabalho do pai, mas ele não foi com alegria. Porque na cabeça dele, ele estaria sendo mais útil ouvindo Jesus de pertinho. Mas Jesus naquele momento não queria que ele ouvisse Jesus, queria que ele atendesse a solicitação do Pai. E ele foi mais aborrecido. Ele não serviu com alegria. Então que a gente consiga entender, perceber com essa mensagem, que nós temos um dever, que é a nossa caminhada. E para ele estar firme, para a gente estar firme, não adianta a gente fazer uma caminhada firme sem alegria. Ela não vai ser firme. Porque não é porque é difícil, porque dói às vezes, o pé machuca, que nós vamos ter que caminhar como se estivesse pagando uma penitência. Não.
Porque a reforma íntima e a evolução não precisa ser com um martírio. Nós vamos descansar, vamos orar, pedir força e vamos continuar. Para a gente estar aqui, a gente precisa entender que a gente está vindo como se estivesse vindo encontrar Jesus. Nós estamos vindo numa sexta-feira à noite escutar coisas que estão calando fundo no nosso coração para a gente ser melhor para a gente mesmo e depois ser melhor para o próximo. E isso não é motivo de alegria? É motivo de alegria. Não a alegria que o mundo mostra, mas é a alegria de saber que estamos caminhando. Então que a gente possa vir para a reunião pública com alegria, para a evangelização com alegria, para o centro espírita com alegria. Afinal de contas, 2 anos atrás, tudo que a gente queria era estar agora aqui, com a casa aberta, podendo nos olhar, e a gente não tinha a mínima previsão de quando isso poderia acontecer. E se estamos aqui foi porque Deus assim quis. E se Ele assim quis, foi para que a gente pudesse estar aqui com alegria. Então que possamos caminhar com passos firmes, adiante, porque todos os caminhos nós já tentamos, não deu certo. Só nos resta esse, né? Que é o do amor. Jesus nos abençoe. Essa música é a música de um coral cantando, né? Que vai encerrar o nosso estudo, já até havia me esquecido da música, que ela nos mostra aquele que caminhou de passos firmes a vida toda, não deixou de cumprir o seu papel enquanto carpinteiro, ajudando o pai, ajudando a pescar quem precisasse, ajudando a todos, e cumpriu o seu dever com alegria, com sacrifício, com alegria, que é o Mestre Jesus, né? Nós agradecemos a nossa querida amiga Denise pela mensagem da noite de hoje, rogando ao nosso amado Mestre Jesus que abençoe e ampare em suas tarefas e em sua caminhada. Por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. E nesse momento, novamente,
Voltemos os pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo, assim dizendo: Senhor Jesus, divino e amado Mestre, te agradecemos pelas lições benditas e oportunas da noite de hoje. E nesse momento, rogamos o teu amparo para cada um de nós. Derrama, Senhor, sobre nós através dos teus mensageiros de luz e paz, bênçãos de luz, de saúde, de equilíbrio, fortalecendo a nossa fé, ânimo, coragem, para que saiamos daqui, Senhor, melhores do que quando aqui chegamos, decididos a caminharmos com passos firmes na estrada da vida, buscando a senda do progresso, da evolução, com base nas lições sublimes do teu Evangelho. E assim, agradecidos estamos, Senhor, por tantas bênçãos recebidas. Rogamos ainda que possa nos acompanhar no retorno ao nosso destino. Que assim seja, graças a ti, Senhor. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.